Bom dia, esse é o pastor Moisés Damásio, esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor. Hoje falando sobre o tema Cuidado que ninguém vos engane. O nosso devocional está baseado em Mateus capítulo 24. Querido irmão, Jesus voltará em glória a qualquer momento. Todo o capítulo 24 de Mateus fala sobre os judeus e também sobre a grande tribulação e nos mostra também um prelúdio da volta de Jesus. Essa tem sido a bem-aventurada, feliz esperança dos crentes ao longo dos milênios. Enoque, o sétimo depois de Adão, já aguardava a volta de Jesus. Está lá em Judas, versículo 14. Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, registra as seguintes palavras: porque eu sei, disse Jó, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Está lá no capítulo 19, versículo 25. Servos de Deus como Abraão, em Hebreus 11, como Davi, nos Salmos 50, como Isaías, capítulo 25, Abacuque, capítulo 3, todos eles nutriam e pregavam sobre essa mesma esperança. De fato, a segunda vinda de Cristo é o centro, o clímax do Evangelho e do plano de salvação. Antes da sua partida para o céu, Jesus prometeu aos seus discípulos que viria outra vez. Está lá em João capítulo 14, 1 a 3. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Antes de subir ao céu, Jesus também confortou os seus discípulos com a promessa do seu retorno. A segunda vinda de Jesus é a coluna vertebral ou a nota tônica das Escrituras. Este glorioso acontecimento é mencionado 300 vezes no Novo Testamento e mais de 1.500 vezes em toda a Bíblia. Toda a informação foi dada para que não restasse dúvida nenhuma sobre a importância e a proximidade do seu retorno. Mas talvez você pergunte, como será então a volta de Cristo? Bom, no capítulo 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra repentinamente no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus virá com um único propósito, com um único objetivo, a de raptar, de arrebatar a sua igreja e levar para si os seus, para depois, então, começar uma série de julgamento sobre este mundo, que durarão 7 terríveis anos. Tempo esse em que o anticristo vai reinar aqui na terra. 40 dias após a ressurreição, enquanto Jesus subia aos céus, 2 anjos declararam aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu virá do modo como viste subir. Está lá em Atos 1:11. Talvez alguns que estão ouvindo esse devocional me perguntariam: pastor Moisés, será possível conhecer a data deste evento? Bom, o próprio Jesus pode responder no versículo 36. Vamos deixar ele falar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, disse Jesus, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. O que Jesus respondeu aos seus discípulos, então, sobre a sua volta? Em Mateus capítulo 24, 3, diz assim: e estando assentado, Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos agora, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, no versículo 5 e depois também no versículo 11, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Esta foi a primeira e a mais importante coisa que ele, Jesus, disse no capítulo 24. Jesus já havia falado quase a mesma coisa em João 5,39, quando ele disse aos fariseus incrédulos, Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muita atenção, o engano nasce do coração do enganador. Está em Jeremias 17:9.
Um crente ignorante nas Escrituras é uma presa fácil das seitas dos falsos profetas. A chave que abre a porta para as outras profecias, falando sobre a volta de Cristo, nesse capítulo 24 de Mateus, está nesse alerta de Jesus. Nos quase 2000 anos de história do cristianismo, centenas de falsos cristos, falsos messias, falsos profetas têm aparecido e enganado muita gente. Lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é demais, então, dizer, pois também que os seus ministros se disfarcem, se simulem em ministros da verdade, em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E Paulo ainda acrescenta no versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Quero orar contigo, amantíssimo Deus, eterno Pai. Estamos prontos, Senhor. Estamos esperando a tua volta, Senhor. Ô Maranata, volta, Senhor Jesus. Pai, abençoe cada um que ouviu esse devocional e prepara cada um, Senhor, para a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você gostou, passe adiante esse devocional e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.